A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde. Tá distraído aí? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre espero o Hernani dar o boa tarde dele, mas ele se distraiu ali. Não, eu ia dar o boa tarde. Você que se antecipou. Eu me que não... não acendeu a luz? Eu que me antecipei. É bom que fica tudo gravado agora. Acho que eu vou fazer um Big Brother lá em casa também. Eu vou gravar tudo. Eu tenho algumas pessoas para botar no Big Brother com a Iris. Meus queridos, eu queria muito agradecer vocês que sempre colocam mensagens de carinho pra gente. Hoje eu coloquei um vídeo ali, porque realmente eu recebi uma notícia triste, mas a gente tem que continuar, né, vivendo alegre. E eu botei um vídeo para vocês. Eu queria dedicar esse programa ao Clério, que é meu tio, né, filho do meu avô, muito querido, e que retorna ao plano espiritual hoje. Então, esse programa eu não posso estar ali no sepultamento dele, porque é no mesmo horário. Eu queria dedicar o programa a ele, com todo o meu carinho, com todo o meu amor. E eu queria mandar aqui para vocês o WhatsApp da rádio, para vocês entrarem em contato, porque sem vocês o programa não tem graça. 984867633, 984867633. O telefone da Rádio Rio de Janeiro, 33861400. Sheilinha está ali doido para receber a sua ligação, 33861400. O WhatsApp do programa As Quintas do Evangelho, 971820777, 971820777. E se você entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, eu já coloquei aqui, a gente vai poder interagir, o Hernani vai poder responder suas perguntas, eu vou poder ler suas mensagens. Não vai responder, não? Claro que vai. Veio pronto para isso, né? Hernani falou que hoje ele estudou a beça. Sobre o que a gente vai falar hoje? A avareza. Hoje o capítulo tá bom, e principalmente porque é o meu profeta predileto, né? Meu mestre de hoje é o meu mestre da vida. Hoje a gente vai falar sobre Lucas, capítulo 12. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, come, bebe e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí, Hernani? Jesus dando uma lição sobre a importância dos itens materiais na nossa vida, né? E dando uma visão não só do dinheiro, mas de bens, de coisas que nós damos um valor muito grande. O fato é que a reencarnação, né, é um modelo de evolução para o princípio espiritual, né, para se tornar uma individualidade e ganhar capacidade intelectual e moral em todo o universo.
Então, independente da existência do planeta Terra, de Jesus, né, o universo ele cria essa troca de inteligência do fluido material e do fluido espiritual para a evolução do fluido espiritual na direção de Deus. Toda a criação vem de Deus, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E nós temos uma fagulha, né, uma centelha divina dentro desse espírito que somos nós, o princípio inteligente, que precisa ter essa troca, né, com a matéria para ganhar capacidade intelectual. No início é orgânica, através do código genético de cada espécie animal, e depois que você ganha a individualidade, a capacidade de tomada de decisão, que aqui no planeta Terra é a partir do homem, né, do ser humano, você ganha o livre-arbítrio e vai evoluindo moralmente até chegar a nível de Jesus, nunca a nível de Deus. Isso é o universo, e é assim que funciona o universo. E como esse espírito encarna e desencarna, sem nenhum item material, apenas os reflexos do perispírito ou das coisas que ele deseja aqui no plano material. O nosso perispírito, né, ou o corpo psicossomático, é aquilo que nós acreditamos ser enquanto cada encarnado. Por isso que, dependendo da forma que você está no plano espiritual, você pode ter uma encarnação mais ou menos defeituosa ou perfeita do corpo biológico. Por quê? Porque o reflexo daquilo que você fez, que você acredita, se reflete nas células do seu corpo, às vezes imediatamente, às vezes no decorrer do tempo. Então, esse reflexo está lá, que são itens materiais que você acredita ou que você se comprometeu com ele. Às vezes comprometeu o planeta, outras pessoas, etc. Então, você encarna e desencarna, deveria encarnar e desencarnar sem essas marcas, né, materiais. Então, quando Jesus traz esse exemplo, ele diz o seguinte: uma encarnação, para ser perfeita, proveitosa, para que seja uma encarnação evolutiva, não depende dos itens materiais. Aliás, eles podem atrasar, dependendo das marcas que você tem, vão te trazer provas e expiações complexas para você evoluir. Então, essa parábola, quando ele fala de itens materiais, ele não fala só do dinheiro, ele fala de tudo. A avareza dos acumuladores, a avareza das pessoas que querem as pessoas da família só para ela, os ciúmes que nós temos. Então, tudo isso está contemplado dentro dessa parábola de Jesus. Os itens materiais são importantes para a nossa evolução, porque há uma troca de inteligência, né, do fluido material e o fluido espiritual, né? O código genético gera isso nos instintos animais até a nossa evolução. É uma condição universal isso. Agora, os itens materiais não são de fundamental importância para a nossa evolução moral. Para a evolução moral são os sentimentos que nós temos. Aliás, esses itens materiais são mais para desenvolver os nossos sentimentos de doação, de caridade, de ajuda mútua, do que propriamente nos prender aqui. E aí Jesus traz uma parábola explicando essas condições, né, do quanto a gente dá valor às coisas materiais e o quanto elas podem nos atrasar e não ajudar na evolução. Essa passagem, eu pontuei aqui algumas coisas que me chamou a atenção. Primeiro é que Jesus pergunta assim: quem me designou juiz entre as suas coisas? Então, por que a gente ainda acha que Jesus é juiz entre as coisas terrenas? Olha que ensinamento importante. Jesus não vem para designar, e às vezes a gente quer que Jesus, né, ou Deus, a gente fala assim: se Deus existe, fulano vai me pagar. Que é juiz entre as nossas questões. As nossas questões, elas existem para que Deus possa nos ensinar a trabalhar a nossa evolução. Como você reage diante de uma ofensa? Como você reage diante de uma injustiça? Então, é esse trabalho, né, entre o reagir e o agir, entre a gente se livrar dos sentimentos animais e começar a trabalhar com o ser hominal que nós somos, pensando e decidindo: eu posso fazer isso, mas isso é melhor para mim? Há pouco tempo a gente viu, por exemplo, lá no Oscar, né, o Will dando um tapa no outro, né? O que um fez não justifica, o que o outro fez também não. Mas o que é isso? É a reação. Se ele sobe, né, e faz um discurso, né,
ele talvez, né? Talvez não, com certeza, se ele sobe e faz um discurso, né, falando de como ele sentiu, falando da doença da esposa, falando que isso não deveria ter sido feito, ele ia estar com 100% do público do seu lado. Mas na hora que ele dá um tapa, o que acontece? Ele divide o público, né? Porque a gente não pode devolver com a violência. O tapa é a reação. É quando a gente não pensa na consequência do ato e a gente age pelo impulso animal. Então, somos nós dando tapa. Não que o outro possa ou que deva fazer o que fez. Então, quando alguém nos agride, quando alguém nos ameaça, quando alguém nos humilha, a gente tem duas formas, né, de proceder. Ou a gente reage instintivamente como o bicho que é acuado, ou a gente age, pensa, vai refletir, vai se posicionar. Não é a gente, eu também não vou fazer. Não é isso, mas a gente vai. Então, essas questões, elas foram feitas para que a gente possa trabalhar a nossa individualidade dentro do coletivo. Outra coisa interessante, quando ele fala da parábola, que ele vai contar a parábola, uma coisa que eu sempre me perguntei, eu não sei se o Hernani sempre se perguntou sobre isso também, ele diz assim, o que eu vou fazer com a minha colheita? Já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Olha que coisa interessante, ele derruba para construir. Por que ele só não constrói mais um celeiro, né? Por que eu vou derrubar para construir? Existe aí, né, uma ideia tênue de que quando você tem, quando você é muito ganancioso, antes, né, de você construir, você destrói. Porque o certo seria, eu vou encher os meus celeiros, o que sobrar depois eu penso o que eu faço, se eu vou doar, se eu vou vender, se eu vou ajudar alguém, se eu vou botar em outro celeiro, se eu vou alugar um celeiro, não, mas eu vou derrubar o que eu tenho para construir. Então ali soa para a gente, quando a gente está lendo a palavra, a parábola, por que derrubar? Porque eu vou derrubar para construir de novo, né? Então é mais desperdício, mas eu não vou dar nada, né? Eu vou gastar para derrubar, gastar para construir, mas eu não vou dar parte desse excedente para ninguém. Então mostra que todas as vezes que a gente quer amealhar mais do que a gente consegue administrar, a gente derruba para construir. Ou seja, né, a gente, em vez de pegar o excedente, né, só o custo de derrubar para construir, aquele excedente ali talvez já salvasse a vida de alguém, talvez ele conseguisse amealhar parte, né, desse tesouro no céu que ele não conseguiu. Descanse, come, bebe e alegra-se. Ou seja, primeiro eu tenho que construir, eu tenho que acumular, para depois descansar, comer, beber e alegrar-se. É justamente o contrário. Eu tenho que trabalhar, comer, beber, descansar, me alegrar. A minha vida, o trabalhar faz parte da minha vida. Então, e quando eu digo trabalhar, eu não digo só trabalhar pelo dinheiro. Trabalhar pelo reconhecimento pessoal, pelo engrandecimento pessoal, pela nossa evolução intelectual, pela nossa evolução moral. Então, viver é comer, beber, descansar, se alegrar e também trabalhar. A gente não precisa, eu só vou fazer isso, eu vou trabalhar para quando eu me aposentar eu começar a curtir. Sabe lá se você vai se aposentar? Sabe lá se vai acontecer alguma coisa? A gente acha que vai viver, vai curtir quando chegar o amanhã. E se não chegar o amanhã? Não nessa encarnação, você vai ter que esperar na próxima, né? Concorda? Então, na verdade, esses itens que você está colocando são os itens inerentes à nossa encarnação na Terra. Tudo aqui que a gente vive no dia a dia, isso que a gente precisa cada vez mais estudar dentro do Espiritismo também, é referente a tempo e espaço. Então, quando você fala, eu tenho que destruir para construir um novo celeiro, é porque ele não tem espaço. Como ele não tinha espaço, ele só pode construir no lugar onde está aquele e tem que ser um maior do que aquele. Então, e o tempo? O tempo é o que você relatou agora. Eu preciso acumular para depois eu ter tempo, porque eu não consigo conciliar. A nossa vida aqui na carne, em cada encarnação nossa no planeta Terra, ela é sempre pautada pelo tempo e espaço. Tudo que a gente faz de análise, inclusive na física tradicional, é tempo e espaço. Tempo que eu levo, né, para cumprir determinada tarefa, determinada distância, etc. Só que isso não é uma realidade para o mundo espiritual. Não deveria ser uma realidade do mundo espiritual e a física quântica está provando isso. Por quê? Porque o tempo e espaço na física quântica
diria para você que joga no lixo qualquer teoria que a gente tem aqui. Então, quando você pega uma parábola dessa, nós estamos sempre olhando, e Jesus está trazendo a exemplificação do dia a dia, do tempo e espaço nosso, da nossa encarnação, que são os nossos 5 sentidos, o espírito preso aqui dentro do corpo, usando os 5 sentidos para viver o dia a dia. Quando nós deveríamos começar a trabalhar o virtual disso aqui. Você pode ter prazer trabalhando, você pode ter coisas importantes que não são acumulativas, e a gente está vendo com a tecnologia, a gente está vendo com a evolução do planeta, mesmo a trancos e barrancos, e parecendo que não está evoluindo, que isso vem acontecendo. Hoje você consegue se comunicar numa velocidade muito maior, consegue fazer coisas simultâneas, tudo por causa da tecnologia e da capacidade mental para isso. E aí a gente vê que os jovens, as crianças que já nascem num mundo interligado, né, com a comunicação desse nível, já começam a ter valores diferentes. Ah, Hernani, mas culturalmente eles estão muito ruins, têm muitos defeitos. Pode ser. Bezerra de Menezes, em 1992, ele falou, muitos espíritos vão encarnar agora, vindos de umbrais, porque é a última oportunidade de permanecer no planeta, né? A última oportunidade de herdar o planeta Terra. Então, não quer dizer que você se comunica com muita gente, que você tem uma moral elevada, mas você está exercitando, para o dia que tiver a moral elevada, você vivenciar isso que você está citando. Então, a comunicação muito maior, o acúmulo de riqueza muito menor, o valor das coisas materiais menor, independente do grau de evolução do espírito que está encarnando aqui. Não é uma comparação moral, mas é um dia a dia do que vai ser o futuro das encarnações. Uma comunicação muito maior, muito mais ampla, muito mais simultânea, em diversos fatores, a quebra do preconceito. A gente vai ter que conversar com os espíritos independentes do nível que ele tem, que é o que Jesus fazia, né? O médico está aqui para os doentes. Então, na minha opinião, quando você cita esses itens, principalmente de tempo, de espaço, etc., é o dia a dia da nossa vida aqui no planeta. Historicamente, desde o primeiro homem lá nas cavernas, há 50, 60 mil anos atrás, até agora. Mas precisa ser mudado. Como no início? Através da tecnologia. A gente vai começar a exercitar o que o espírito deve fazer. Nós espíritas já sabíamos da bicorporeidade, da possibilidade de estar em vários lugares simultaneamente. Você tem vários casos que acontecem, que é uma qualidade, uma virtude do espírito mais evoluído. O menos evoluído não consegue fazer, porque está muito preso ainda aos 5 sentidos, que é o tempo e espaço da física tradicional. Isso cientificamente falando. E aí, quarto e não menos importante, ele fala de guardar riquezas no reino de Deus. O que ele está falando? Se você viver a sua vida só voltado para a satisfação das suas necessidades, você não consegue guardar riquezas no reino de Deus. Riquezas que serão necessárias, porque a gente já viu no nosso lar que existe uma moeda de troca, porque a gente, não é que ela seja necessária para Deus, mas é necessária para a gente, porque se não tiver uma moeda de troca, a gente não consegue valorizar a necessidade do trabalho no bem. Que é o bônus horas. Que é o bônus horas. Então, quando a gente pensa no plano espiritual, né, a gente não está lá tocando harpa, sentado, né, em vida contemplativa. Nada. A gente está lá trabalhando mais do que nunca. Eu lembro que alguém, eu não sei quem foi, se o Fernando lembrar, ele vai falar, algum dirigente, algum amigo de uma dessas casas aí que a gente frequentava, desencarnou. E aí ele falou que ele não queria, que ele ia descansar, né, alguma coisa, que ele já trabalhou muito no espiritismo, e aí o irmão falou, já está trabalhando pra caramba, já está cheio de tarefa no plano espiritual. Não tirou nem 20 dias de férias. Ninguém tirou nem 20 dias de férias no plano espiritual, já começou a trabalhar. Então a gente pensa assim, caramba, por que eu vou achar que eu tenho que amealhar para descansar? E por que eu não posso viver, sorrir, me comunicar, fazer tudo isso que o Hernani falou aqui, né, vivendo? O vídeo que eu postei para vocês, falando a relação entre viver e sobreviver, é exatamente isso. Eu não posso pegar a minha vida e sobreviver na minha vida. Eu estou o tempo inteiro vendo como eu faço para não ser assaltado, como eu como para viver, como eu não tenho mais prazer em nada, eu não vou mais viver, então eu não encontro as pessoas que eu amo, eu não faço mais nada, eu
trabalho, durmo, acordo sempre no automático. Então, Iris, mas realmente o meu dia é cheio, mas a gente precisa aproveitar e saborear esse dia. A gente precisa, eu vou parar aqui um minuto. Aí eu vou parar um minuto para escutar a Rádio Rio de Janeiro. Vou parar um minuto para escutar a Rádio. Vou fazer uma prece, vou ajudar as pessoas que estão no meu caminho, no ônibus, no trem, né, na rua. É isso aí que tem que fazer. Então, quando a gente aprende a viver, né? E não só sobreviver. Quando a gente aprende a viver, quando a gente aprende... Porque às vezes eu fico pensando assim, o pai trabalha, né? E não curte, não vivencia o crescer, as conquistas dos filhos. Hoje a gente vê isso até com os cachorros, com os animais. Quem gosta de animal vai saber o que eu estou dizendo, né? Eu chego em casa, às vezes, cansada, a Penny está lá em cima, né? Depois de tanto sacrifício para a Penny ir lá para casa, eu falo, vou subir para ver a Penny. Aí eu olho assim para ela está deitadinha, vem fazer festa. Se eu falar assim, vamos passear, ela levanta, né? É uma coisa assim. E eu falei, nossa, agora eu tenho que levar. São momentos, né? Porque o filho, quando você chega, ele vai ali. O animal também é um filho, né? Ele vai ali, ele quer a sua atenção. E você quer o quê? Descansar. Você quer o quê? Não pensar em nada. Você quer o quê? Sentar na frente da televisão para se envenenar, né? Porque hoje em dia a gente só se envenena na frente da televisão. Então, são pequenas coisas que a gente vai se arrepender muito lá na frente, né? É aquele, puxa vida. E a gente vê muito isso quando a gente perde, né? Aquela mãe que perde o filho e fala, poxa, quantas vezes ele me pediu para ler para ele e eu não lia? Quantas vezes ele me pediu para chegar um pouquinho mais cedo e eu achei que não era importante? Então, a gente precisa aprender a viver e não passar a vida só sobrevivendo. E quando ele fala de guardar as riquezas no reino de Deus, é porque essas riquezas, elas são monetizadas sim, e elas precisam ser monetizadas porque nós ainda trazemos um sentimento muito materialista, material, né? Que a gente tem necessidade, eu faço em troca de. Tanto que até dentro da religião a gente está acostumado, né, às promessas, né? Você vai lá e prometa um santo, se eu alcançar uma graça, eu vou prometer isso, né? A gente está muito acostumado à troca. Nós ainda estamos trabalhando. A gente não está acostumado a fazer o bem pelo bem. Eu vou fazer pelo bem, pelo amor, pela caridade. E eu não quero nada em troca, eu não quero reconhecimento, eu não quero nada, absolutamente nada. A gente ainda não tem esse sentimento do bem pelo bem, esse automatismo do bem. Um dia a gente vai ter. E é esse trabalho que a gente está vivenciando para ter. Mas enquanto a gente não tem, o que a gente trabalha? A gente trabalha amealhando os bens no plano espiritual, que são as riquezas no reino de Deus. E como é que a gente faz isso? O Espiritismo já nos falou, fora da caridade não há salvação. Então, se você tem lá 4 celeiros e não está cabendo tudo, dá uma olhada nesse excedente, vê se você não consegue, de repente, emprestar para alguém que vai produzir alguma coisa. Já não estou nem falando mais de dar, né? Estou falando de ajudar de outra forma. Existe 1 milhão de maneiras de ajudar um irmão, de ajudar o ser humano. Você pode ajudar com a sua voz, você pode ajudar com o seu ouvido. Hoje a gente estava vendo sobre o suicídio, né? Quantas pessoas só têm necessidade de falar e não tem ninguém para ouvir? Então, eu vou pegar algumas horas do meu dia e vou trabalhar lá no CVV como voluntário. Então, existem muitas maneiras de ajudar. Você pode ajudar sem sair de casa, você pode ajudar o tempo todo. A sua oração não tem ajuda maior do que a sua oração. Por exemplo, quando a gente pede as irradiações, as pessoas me pedem, eu coloco na irradiação, a gente faz a irradiação. Mas se você está em casa, olha aqueles nomes que estão lá, que as pessoas pediram, que estão lá no Facebook, anota aqueles nomes, faz uma oração por eles. Nossa, olha que trabalho lindo de radiação. Por quê? Porque é um trabalho de radiação de amor, despretensioso, né? Sem nenhum interesse, que ninguém nem sabe que você está fazendo, né? E você está fazendo. O trabalho que a gente faz, às vezes, no nosso culto no lar é tão grande e a gente não tem ideia de que está fazendo, que está socorrendo, que os espíritos estão ali ouvindo. Eu tenho uma história que eu vou contar depois, porque não vai dar tempo de contar agora, que a gente está chegando no intervalo, de um culto no lar nosso, para a gente poder ter a ideia da extensão, do quanto a gente trabalha no bem, sem saber que está trabalhando, quando a gente fala de Jesus, quando a gente faz uma oração, quando a gente coloca um filme edificante, né? Então, mas não saiam daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a avareza, mas na verdade o que a gente está falando mesmo é sobre amealhar riqueza no plano espiritual. É que a gente possa acumular riqueza onde ela realmente importa, onde a gente realmente vai utilizar. Eu, como contadora, eu vejo muitos clientes tão preocupados em deixar tudo dividido, deixar o patrimônio feito, em fazer a patrimonial e fazer que virou moda agora, a empresa patrimonial. Às vezes eu paro e penso assim, por que tanta preocupação em deixar tudo resolvido? Lá em casa vão ter um trabalho danado, não quero deixar nada resolvido. Eu até falo, eu vou fazer tanta falta que é melhor dar a eles o que fazer, dar muito trabalho para eles poderem... porque senão, se não tiver o que fazer, deixar tudo resolvido, eles ficam com muito tempo para pensar em mim, para chorar. Então, vou deixar muito trabalho mesmo, para até me xingar, sabe? Poxa, minha mãe não podia ter facilitado as coisas. Irmãos, vamos nos preocupar em viver uma vida plena, em dar aos nossos filhos amor, se sobrar alguma coisa a gente dá também, mas em dar amor, em dar carinho, em dar valores morais, em dar Jesus ao seu filho, dar os ensinamentos de Jesus a seu filho. É isso que é importante. Porque se qualquer coisa que aconteça, eu sempre digo assim, a única coisa que você dá de verdade a um filho é valores morais e educação. Porque se vier guerra, tsunami, pandemia, qualquer coisa que tiver, ninguém tira dele nem os valores morais que você deu e nem a educação que você deu. Ele vai poder recomeçar a qualquer momento e ter êxito na encarnação. Agora, se você dá coisas, se você mima, não que você não possa fazer isso, mas se você der só isso, a riqueza pode mudar de mão, né? E ele pode perder tudo de uma hora para outra, quando você menos esperar. Então, é muito importante a gente lembrar qual é o presente verdadeiro que se dá a um filho. É evangelização. Esse é o maior presente que a gente pode dar a um filho. Mas eu queria mandar parabéns, porque hoje é aniversário de Jaidete Gomes. E ela escolheu passar o dia do aniversário dela escutando a Iris e o Hernani. Que beleza! Então, olha só, ela merece que Jesus vá à sua casa, minha irmã, que você receba o seu presente de Mãe Santíssima, porque é muita honra para mim e para o Hernani saber que hoje, no dia do seu aniversário, você está aqui conosco, né? Fazendo parte dessa família Rádio Rio de Janeiro. Aproveita, vai lá no Eurípides Barçanufo hoje, que tem palestra. Palestra do Hernani. Que aí eu já preparo pelo menos um pedacinho de bolo para ela, né? Tá certo. Eu queria mandar um beijo para Janira Carneiro de Madureira, sempre lembro dela, ela mandou aqui: boa tarde, saudade de vocês, beijos e abraços dos dois, com muito carinho. Sônia Regina do Rio Comprido, Jesus amados abençoe, paz e bem. Boa tarde, casal 20, ela que foi que deu esse apelido pra gente, adorei. Roberta da Califórnia, as quintas-feiras com vocês se tornam muito melhores. Obrigada pelos ensinamentos, meus verdadeiros sentimentos. Obrigada, querida. PS, Ivan, o programa de hoje foi para você deixar a avareza e montar o MAP na Califórnia. Adorei. Tadinho do Ivan, tem nada de avaro. Oh, meu pai, é muito fofo. Queria mandar um beijo para Rosimar Anchieta. Jadir de Nova Iguaçu, boa tarde, casal, ótimo programa como sempre, coloque o nome para irradiação, pode deixar, o nome já está na irradiação. Eu recebi aqui alguns nomes para irradiação. A sincronização aqui está ruim, mas vou mudar aqui Eu queria mandar um abraço para Joana Carvalho, boa tarde, amor e luz a todos. Solange Pereira, Zumira de Holanda, Kátia Reis, boa tarde, amigos, um abraço carinhoso para esse casal, muita luz e radiação, já coloquei na radiação. Roberto Santos, aliás, Kátia, seus filhos não saem da minha radiação, viu? Não sai. A Kátia é aquela mãezona leoa mesmo, acho lindo isso. Parabéns, que Jesus abençoe vocês. Roberto Santos, boa tarde. Quinta-feira, dia de Evangelho na veia. É isso mesmo, o dia inteiro de Evangelho. Rita Alves, um abraço. Eliette Barbosa, Jaidete Gomes, né, que
que está fazendo aniversário. Cirlei Santos, boa tarde, menina Iris e menino Hernani. Muita luz e paz. Eu queria mandar um abraço para Sônia Maria Estevão Vieira. Cristina Rocha de Oliveira, boa tarde ao casal, que o nosso Pai maior e seus anjos, nosso Mestre Cristo Jesus e nossa Mãe Maria de Nazaré possam ser o nosso norte e que saibamos compreender e aprender ensinos tão edificantes. Ilha de Paquetá, nossa, eu tô doida para ir a Paquetá, a gente podia ir a Paquetá, né? Eu tenho feito palestra para um centro espírita lá. Ah, vamos fazer presencial, cadê o centro espírita? Não te convida não? Sábados. Eu vou lá. Acho que ainda está virtual. Ainda está virtual? Sônia Maria Estevão, vendo-os pela primeira vez, lindos, oh minha linda, obrigada, que Jesus te abençoe. José Manuel dos Santos, sob a inspiração de Allan Kardec, boa tarde, Iris, Hernani, toda a família da Rádio Rio de Janeiro, bom programa a todos nós. Com uma inspiração dessa a gente não precisa de mais nada, né? Pessoal que pediu irradiação, botei todo mundo. Boa tarde, lindo casal 20, sou de Bento Ribeiro. Iris, que Deus conforte o coração de toda a família pela perda, que retornou ao plano espiritual. Obrigado, Rosenita, que Jesus te abençoe. Ele estava já sofrendo muito, era uma alma muito livre, né? Andava de moto, era músico e teve um AVC. Então, assim, a gente tem certeza que ele vai chegar no plano espiritual e recobrar, né, os movimentos. E eu acho isso lindo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, poxa, mas vovô morreu, velhinho. Eu falo assim, já imaginou chegar no plano espiritual e recobrar a mocidade? Recobrar o vigor, né? Recobrar... Então... Para a gente é muita dor, mas para quem está chegando no plano espiritual é uma bênção, é uma luz, e a gente não pode ser egoísta, no sentido de eu quero ele aqui do meu lado, eu quero aqui aquela pessoa que eu amo. A gente tem que abrir o nosso coração e entender que aquela pessoa ela vai estar melhor, e que é melhor para ela, né? E que tem que ser o que é melhor para ela e não o melhor para a gente, né? Um abraço para Eliette Barbosa, colocando aqui os nomes na irradiação. Ângela Pontes, obrigado, casal querido, gratidão sempre pelas colocações edificantes. Deixa eu parar aqui um pouquinho para a gente ir para Emmanuel, senão a gente não vai ter tempo de ver os ensinamentos maravilhosos que Emmanuel traz para a gente sobre essa passagem. A avareza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade, a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade, inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, ele engloba aqui, né, que o ser avaro não é só aquele que de dinheiro. De dinheiro. De conhecimento, tudo que está ligado a esse tempo e espaço aqui faz parte da avareza, né? Os acumuladores, as pessoas ciumentas, querem as pessoas só para elas, uma série de itens. Então ele diz, o poder, né? Você ter conhecimento, você ter dinheiro, você ter um cargo importante, ter um poder hierárquico,
Tudo isso faz parte da avareza também. E dá um valor tão grande a isso que você perde as relações, né? As emoções ficam em segundo plano. Eu queria mandar um beijo. Boa tarde, Iris Hernani. Mais um programa maravilhoso. Que Deus continue abençoando sempre. Essa é a Selminha de Honório Gurgel, que está sempre aqui com a gente. Todos os nomes aqui da irradiação eu já coloquei, tá, Selminha? Que Jesus abençoe. Boa tarde, sou Armanda, aí da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, sou Armanda. Aí da Rádio Janeiro, o programa da Iris e do Hernani? Sim, é o programa da Iris e do Hernani. Só pela essa risada aqui, não deve ter ninguém que ria tanto na Rádio Rio de Janeiro igual a mim, né? Eu até me esforço para fazer um programa mais sério, juro para vocês, mas eu não consigo. O Hernani briga comigo, né, de vez em quando, né? Muito. Eu gosto das piadas deles. Não é piada, não, é verdade. Isso eles sabem que é verdade. Mas vamos lá, gente. Essa passagem de Emmanuel, ela é muito interessante, porque às vezes a gente acha que o avaro é só quem está acumulando dinheiro, mas não é, né? O avaro é todo aquele que tem alguma coisa a mais e que ele está usufruindo e que ele não está passando adiante. Eu tenho uma amiguinha da minha filha que falou assim: graças a Deus a minha mãe não teve outro filho, porque eu não ia querer dividir a minha mãe com ninguém. Então, não querer dividir o amor da mãe, né? Não querer dividir o amor do pai, não querer dividir o irmão. Tem muita gente que eu conheço que me procura para compreender a reencarnação, né? Pessoas de religiões cristãs e que já tem uma percepção sobre a reencarnação, mas quer entendê-la, quer sentir, né? E o que eu mais ouço eu não consigo sentir, nisso que é uma verdade, porque eu não consigo imaginar meu marido sendo marido de outra, meu filho sendo filho de outra pessoa. Como é que pode? A minha esposa sendo... Eu não consigo entender isso. Isso está fora da minha compreensão. Quer dizer, as pessoas vivem tanto esses papéis dessa pequena novela que é a reencarnação, que ela não consegue imaginar que aquela família dela é família de outra pessoa, que são todos irmãos, que vão trocar esses papéis numa próxima encarnação. É inconcebível isso. Então ela vive tão forte a programação reencarnatória dela, né, do tempo e espaço, dos 5 sentidos, que ela não consegue imaginar um espírito sem sexo, por exemplo. Aí eu vou mudar de sexo numa próxima encarnação, vou mudar de cor, de raça, vão mudar de esposa, de marido. Não consegue, isso não entra na cabeça desses espíritos ainda que vivem só, né, esse tempo e espaço dessa encarnação. Isso me fez me lembrar de uma coisa. Lembra uma reportagem que a gente viu sobre racismo, que ele era branco, mas ele era cego de nascença? Uhum. E ele dizia que a cor da pele fazia diferença? Falei, gente, como é que uma pessoa que é cego de nascença, que não tem noção, né, do que é o branco, do que é o negro, ele acha que a cor da pele vai fazer a diferença? Ele traz isso de outras vidas. E outra coisa que eu achei interessante há pouco tempo, de ver uma entrevista, né, de André Luiz, antiga até, de 1964, 65, ele dizendo que muitos espíritos, uma quantidade enorme de espíritos, encarna e desencarna sem entender o que é a reencarnação. Acho que foi um sonho que ele teve, que foi uma passagem anterior. Ele não consegue ainda ter uma consciência, mesmo do plano espiritual, de que ele está passando por experiências na carne e que aquelas experiências materiais vão ficar para trás, que ele aprendeu e utilizou elas, como Jesus está falando, e que o que ele levou foram sentimentos e atitudes para uma próxima encarnação e subsequentemente outras encarnações. Ele não entende. Então ele desencarna e encarna sem entender o que é a reencarnação. Então, quando ele chega aqui, você fala, mas reencarnar, você foi e voltou, é quase que um sonho para ele, porque são primeiras encarnações, são poucas oportunidades que esse espírito teve de encarnar e desencarnar e estudar e entender claramente o que é isso. E aí, quando chega no plano espiritual, alguns rapidamente se adaptam. Principalmente se você conhecer aqui no plano material o que é reencarnar e desencarnar. Lá você vai cair num hospital, vai ver pessoas que já desencarnaram ou pessoas que você não conhece no dia a dia, você vai, poxa, é aquilo que nós estudamos lá. Deixa eu me acalmar, né, e entender. Agora, se você nunca vivenciou isso e só vive a sua vida como se fosse a única aqui, imagina como você vai se adaptar. Vai demorar muito mais, porque os sentimentos, né, vão ser muito maiores, né? A dúvida, o medo, o desespero vai ser muito maior.
acabei me lembrando da história que eu falei para vocês que eu ia contar do culto no lar, que o Hernani vai lembrar com certeza, né? E que tem a ver com essa visão do espírito no plano espiritual. Uma vez a gente recebeu uma mensagem em que o espírito falava que a filha tinha saído com 15 anos de casa, isso muitos anos atrás, né? 1800, alguma coisa, e que fugido com alguém, com um rapaz, e que o pai, a família, ela e o marido, para não ficarem envergonhadas diante da sociedade, disse que a filha morreu e acabou e enterrou a filha para a vida, né? E muitos anos depois, ela estava em casa e alguém bate a porta e ela olha assim e não atende. Era muito frio, né? Provavelmente na Europa. E no dia seguinte, ela acha o corpo, que a pessoa era uma mulher, morreu de frio, tinha mais passado uns 5 anos, e era a filha dela, que estava muito diferente, muito magra, tinha passado inúmeros problemas, tinha sido abandonada, tinha parado num bordel, enfim. E quando ela olha a filha morta, né, que ela não abriu a porta, ela até fala na mensagem: eu enlouqueci de dor e só vi no chá, né, que iria acabar com aquela dor, e aí ela suicida. E aí ela fala o seguinte, que ela andou durante muitos e muitos anos, imagina, isso foi 1800 e pouco, ela foi socorrida em 2000 e alguma coisa, tentando achar a minha casa e não conseguia entrar. O sentimento que ela tinha era a filha batendo na porta e ela morrendo de frio e afundando o pé na neve sem conseguir achar a rua dela. Até que um dia uma porta se abriu. Eu entrei achando que estava entrando na minha casa, mas não era minha casa, era a sua. Ela estava entrando na nossa casa num dia de culto no lar. E ali eu entendi que eu não pertencia mais ao mundo dos vivos e fui socorrida. Então essa mensagem veio, né, depois, não veio no dia que ela foi socorrida, né, veio muito depois. E ela veio agradecer, na realidade. Ela veio, na verdade, agradecer e falar da importância do culto no lar, que é uma coisa que a gente nunca soube, né? Meses depois, a gente recebeu no Centro Espírita, né, que ela tinha sido socorrida num culto no lar. Então, falar de Jesus, né, estar em oração, participando de um grupo como esse toda quinta-feira, você está socorrendo inúmeros irmãos. Nesse momento, então, que a gente teve vários desencarnes coletivos, né, que o plano espiritual está precisando mais do que nunca da nossa oração, do nosso apoio, do nosso trabalho, mantendo a energia, né, uma energia que está difícil, que está bélica, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas estão desesperançosas. Então, quando você vem e traz Jesus, traz a alegria do Mestre, traz a beleza do plano espiritual, traz esse sentimento que é o sentimento da verdadeira vida, para que eu vou ficar brigando por coisas aqui que eu não vou levar e que Jesus falou: guarda a riqueza no reino dos céus, para de derrubar e construir celeiro. Então, né, você está aqui preocupado se está envelhecendo, se não está envelhecendo, e que você tem que estar tão bonito quanto você era com 15, 20 anos. Tem gente que está até melhor, né? A estética melhorou tanto que o pessoal está melhor. Você bota a foto do antes e depois, a pessoa está melhor. Mas em geral não, né? Você não precisa, né, querer perpetuar esse corpo, porque o seu espírito é eterno. Então você já está perpetuado pela sua essência espiritual. Então a gente precisa cuidar com saúde, para a gente ter longevidade, para a gente ter uma velhice saudável, para a gente conseguir chegar no plano espiritual, né, no plano espiritual não, conseguir ser completista, né, ficar aqui com a mente sã, ainda produzindo, ainda trabalhando no bem. Então, é cuidar da mente, cuidar do espírito, mas você não precisa estar preocupado em perpetuar aquilo que não se perpetua. Então, a gente vai envelhecer sim, a gente, né, vai amolecer sim, a gente vai ter rugas sim, né? Então, é muito importante que a gente aprenda que o nosso maior tesouro são as nossas experiências. Então, o que você vai levar dessa vida é o que você vive. Então, a gente precisa aprender a viver para poder levar essa vida que a gente viveu.
Porque o maior prêmio da encarnação, é a vida. É viver. Agora, se você leva uma vida como um morto-vivo, porque você está aqui sobrevivendo, porque você está aqui, né? Eu não como isso porque eu não posso engordar. Tá bom, você não vai comer demais, mas você pode se permitir alguns prazeres. Eu nunca faço isso porque eu trabalho demais porque eu tenho que ter no final sobrando tanto. Então, esse limite, né, entre a felicidade, esse limite entre se permitir, entre curtir. Tem coisa mais bonita do que você socorrer alguém? Do que você ver a felicidade na hora que você ajuda alguém? Não vai te fazer falta aquilo. Nem aquele tempo que você gastou socorrendo ele, nem aquele dinheiro. Porque quando você socorre, é uma energia tão benéfica em torno de você, a espiritualidade tão grata em volta de quem faz o bem, que aquilo ali você é o maior beneficiário. Então, vale a pena sim, não tem preço socorrer alguém, não tem preço ajudar alguém, não tem preço você trazer a generosidade divina. Deus é generosidade, gente, e trazer Deus para o coração é ser generoso. Então, trazer essa generosidade divina que nos alegra quando a gente ajuda, quando a gente partilha, quando a gente, né, quando você lê para alguém que não enxerga, quando você ajuda alguém a atravessar uma rua, quando você faz uma boa ação. Quando você liga, se coloca à disposição, olha, eu vou ao mercado para você, porque a pessoa tem problema de locomoção. Então, são nas pequenas coisas do dia a dia. Você não precisa fazer grandes gestos, você não precisa... se você puder, tiver dinheiro, veio, né, na abastança, beleza, vai lá, constrói uma escola, constrói um hospital. Mas a gente não tem. Mas os pequenos gestos do dia a dia, eles são tão importantes quanto os grandes gestos, porque são pequenos para a gente, mas são grandes para quem recebe. Então, é isso que a gente precisa... Na realidade, o espírito, ele leva para o plano espiritual e regressa com a consciência dele. Essa consciência é feita de sentimentos. Então, às vezes você de casa consegue expandir um sentimento positivo através de uma prece, com a empatia do problema do outro, entendendo o outro lado da moeda, as dificuldades que a pessoa passa, as dificuldades da vida dela, se penalizando diante daquilo. Então, não é só a contribuição material. Não é só a contribuição do teu tempo lá, pessoalmente, para fazer. É o quanto você consegue irradiar, você consegue sentir, o quanto você consegue se colocar no lugar do outro para entender por que aquilo está acontecendo, o quanto você consegue influenciar para trazer ou levar a felicidade a alguém. Então, são esses sentimentos que você vai desenvolvendo aos poucos. Por isso que fora da caridade não há salvação é o lema do Espiritismo, para quando você desencarnar, levar essa possibilidade, esse sentimento também. Então, fora o bônus hora, fora os méritos que você acumula, fora os amigos que você faz com as riquezas iníquas, porque Jesus falava isso, faça amigo mesmo com as riquezas iníquas. As riquezas iníquas são as riquezas materiais, as doações que você dá, o acolhimento que você dá. O que não são as riquezas iníquas, que são as riquezas virtuosas, verdadeiras? São as emocionais. Então, Jesus, ele trouxe várias vezes exemplos, passagens, parábolas, falando, mesmo que você só consiga fazer doação, e que são coisas materiais, etc., faça elas, porque você vai criar amigos. É melhor do que nada, mas as verdadeiras riquezas é o que Emmanuel fala, são as riquezas do coração, da emoção, as riquezas espirituais que você leva, e essas fazem toda a diferença, tanto para os outros quanto para você mesmo. Eu queria mandar um beijo para Márcia Rodrigues, que ela botou assim: boa tarde, casal, amo tanto vocês e seu programa, mas tenho esquecido de vocês toda semana, lembrei hoje. Não tá amando o suficiente, né? Eu acho que eu vou botar um aviso aí logo de manhã, quinta-feira é dia de evangelho. Coitado do namorado dela. Já pensou se ela esquece lembra ele uma vez por mês. Obrigada, minha linda, que Jesus te abençoe, muita luz. Todo mundo que está pedindo aqui radiação, a gente está colocando, mas a gente está no finalzinho, não dá mais para a gente continuar, infelizmente. Cadê o hashtag 2 horas de programa? Hoje não veio. Hoje não veio, né? Olha, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei a dificuldade da sua prova, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, generosidade. Deus é generosidade. Então eleva teu pensamento, pede a Jesus a força que você acha que está te faltando, que eu tenho certeza absoluta
absoluta que Ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.